por mais uma vitória, por mais essa vitória de Cristo Jesus, de retornarmos à casa de oração. Grato a Deus por essa oportunidade que nos concede nessa noite. Podemos fazer a carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Coríntios, capítulo 11, do versículo 3 em diante. Estaremos lendo alguns versículos, comentando com a igreja essa noite com temor e tremor. Quantos irmãos procuram? Eu quero louvar a Deus e agradecer mais uma vez a Deus pela bondade, pela graça em nossas vidas, pela minha família, pela minha esposa, pela Rosineide, minha companheira, minha rainha. Sou grato a Deus pela vida dela, pela minha família. Desde já quero agradecer o anjo da igreja, pastor Fernando, a pessoa da sua esposa também, irmã Demildes, pelo carinho. E quero louvar a Deus, agradecer a Deus pelo co-pastor, bem como co-pastor, o pastor também, o pastor Sidney, amém? Pelo carinho, por ser ferramenta, por ser instrumento, nos convidar essa noite para ministrar a palavra de Deus. Feliz com os irmãos, grato a Deus por tudo. Viemos de uma ceia abençoada, fomos alimentados pela palavra ontem e glorifiquei a Deus. Não esperava essa oportunidade, mas aprovo ao Senhor Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos conceder. Vamos pregar a sua palavra com temor e tremor. Carta de 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3 nos diz assim: entretanto, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura vocação que há em Cristo. Verso 4: porquanto se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não é o Espírito que creio, recebeste ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Versículo, no mesmo capítulo 11, versículo 14 diz: essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Louvado e agradecido seja o Todo-Poderoso. Amados, nesse tempo que nos foi confiado, eu quero ser bem objetivo quando soube do convite, pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com a igreja a qual faço parte. Veio ao meu coração um texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, a qual eu acabei de ler com a igreja do Senhor. Algumas aplicações antes de eu começar está em nosso coração, apenas por ter conhecimento. Paulo, quando ele escreve essa segunda carta aqui, ele está na Macedônia, e segundo na cidade de Filipos, entre o ano 55 a 56 depois de Cristo. E ele escreve essa carta aqui com mais ou menos 3 observações para 3 grupos dentro da igreja. Lembrando que igreja vem do grego eclésia, tirado de dentro para fora. Igreja é o homem e a mulher que aceita Cristo. Porque em alguns lugares, se não for ensinado, igreja parece um prédio, parece um lugar feito de tijolos e material. Igreja é o termo usado para o homem e a mulher que reconhece o senhorio de Jesus, e ao crer, ele é batizado. Quando você vê alguém falar que a igreja ele não batizou, ele não inseriu no corpo de Cristo, ele não é igreja, ele é um ouvinte. E Paulo, ele interessa essa carta mais ou menos para 3 classes de igreja, 3 classes de pessoas dentro da igreja. O primeiro grupo, eu pude atentar estudando essa carta, observação. O primeiro grupo dos crentes são os verdadeiros. Os verdadeiros que ele queria encorajar. E os irmãos vão perceber, nessa mesma carta, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo ele manda dizer, fala: irmãos, eu não quero que vocês, eu tenho que falar isso,
Eu passei por tamanha tribulação na Ásia, não sei se é no Japão, na China, na Coreia, mas na região é da Ásia. E ele fala: eu não quero que os irmãos estejam, eu passei por tamanha tribulação ao ponto que eu desisti da vida. Ele chega a dizer que ele desistiu da vida. Mas aí ele encerra o versículo 9 para que nós, quem estava com ele fala no plural, e para que viesse aplicar o coração da igreja, para dar coragem à igreja, mas para que nós não venhamos depender de nós mesmos. Quem é cristão de verdade, ele anda pela fé, ele não anda pela razão. O primeiro grupo, como eu falei com a igreja, era para encorajar os irmãos verdadeiros. Havia um segundo grupo. O segundo grupo era uma advertência para falsos irmãos, porque por se entregar, Paulo, ele era um homem íntegro, temente a Deus, e o texto é bem claro, a mesma carta ele vem dizendo, ele sofreu naufrágios, ele sofreu açoites, ele dá um relatório, porque o verdadeiro cristão, a credencial de Paulo era o sofrimento, e ele vem dizer: eu também sofri entre falsos irmãos. Falso é o contrário de verdadeiro. Eu me lembro uma vez, ensinando em certo lugar, levantou, mas peraí, levantou um desses que sabe tudo. Não, mas esse cara queria que a pessoa, o irmão, aquele tempo, queria induzir o que estava escrito. Não, que não é bem assim. Eu falei: não, está escrito aqui. O texto é bem claro: sofri entre falsos irmãos. Paulo sofreu entre falsos irmãos. Então é o segundo grupo que Paulo adverte, que você pode observar na sua casa, por causa do tempo. Está lá na mesma carta de 2 13, versículo 1 e 2. Eles tinham Paulo como fraco, por Paulo ser verdadeiro, por Paulo ser como um pai. O terceiro grupo, a qual Paulo manda essa carta, ele desmascara e contesta. A palavra contestar aqui é o mesmo que rejeitar os falsos apóstolos. Então essa carta foi endereçada a esses três grupos dentro da igreja, como nossos dias odiamos. Pedindo a Deus uma palavra, veio ao meu coração. Eu quero, nesse tempo que me resta, eu quero comentar rapidamente um tema aqui, né? Porque o apóstolo Paulo, essa igreja aqui, ele tinha por moral de defender. Essa igreja aqui, ele foi uma ferramenta de Deus. Deus é o dono da obra, Deus dá o conhecimento. Mas Paulo foi a ferramenta, ele foi o fundador da igreja de Corinto. E essa segunda carta, nessa terceira observação desses falsos mestres, chegou ao conhecimento de Paulo, que esses irmãos estavam tirando. E Paulo, ele chega a uma observação aqui, a qual eu vou ler com a igreja, no versículo 5 do capítulo 11 que eu li com a igreja. Ele chama esses homens aqui de super apóstolos. Esses homens aqui tinham um evangelho triunfalista, um evangelho, porque tem um falso evangelho, tem um evangelho triunfalista, né? Aquele evangelho que você vem para Jesus, você vira super-herói. Quando vir tribulação, você não é preparado, né? Sabemos que o nome do Senhor tem todo o poder. Mas Paulo adverte esse grupo, e eles, pela simplicidade, pela bagagem, pela entrega, pela fidelidade de Paulo, eles começaram a contestar. E aqueles que não observavam a palavra, aqueles que não estavam na oração, quando Paulo fica sabendo, aqui não é porque ele foi soberbo, ele era metido, não, o próprio Deus faz ele ficar sabendo, e ele vai e adverte a igreja que está lá. Eu quero falar um tema rapidamente, nesse contexto aqui, veio no meu coração. Quero comentar sobre o tema: debatendo pelo reino de Deus em Cristo, na sua origem revelada. Paulo, ao escrever essa carta, ele entra num debate pelo reino de Deus em Cristo, ao qual ele foi chamado, e em sua origem revelada. Paulo aqui, ele não vai para vias de fato, ele não vai para conversinha fiada, ele não vai, porque de onde eu vim, conversa fiada, fofoca, conversa de Zé Povinho, como foi formado na palavra. Paulo, ele não vai para esses argumentos, ele não vai para argumentos filosóficos de homens filosóficos, ele vai para a origem. E o versículo que eu li com a igreja, é de atento da igreja do Senhor. Ele diz, no versículo 3 do capítulo 11 de 2 Coríntios: entretanto receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção que é em Cristo. Nós já ouvimos Deus falar através dos louvores,
A palavra que foi lida aqui pelo nosso amado irmão presbítero, nós percebemos que uma visão de chamado foi em Jeremias. O segundo cooperador que nos antecedeu aqui trouxe uma palavra também do chamado de Samuel. E Deus falando conosco, porque a missão prioritária da igreja, irmãos, quem aceitou a Cristo, a vida do cristão é montes e vales. Eu sempre costumo dizer, quem está no vale também só no vale tem coisa errada. Tem montes, tem momentos de alegria, de consolo, mas tem os vales, porque a partir que aceitamos a Cristo, nós sabemos que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. E Paulo está combatendo porque o falso evangelho quer levar a igreja, o evangelho triunfalista desses falsos apóstolos aqui, quer levar a igreja a um desmandeio. Ele vê a bagunça e se faz necessário escrever essa segunda carta. Quando eu falo esse tema aqui, debatendo pelo reino de Deus em Cristo na sua origem, nós percebemos aqui no versículo 4, Paulo indo na origem da história. E qual é a origem? Ele, repito a minha fala, ele não veio combater com conversinha, com gibi da Mônica, do Batman. Ele veio combater dentro da palavra. Ele vai lá para o livro de Gênesis e ele traz a história, que assim como a serpente enganou a Eva, assim como a serpente enganou a Eva, ele temia que a igreja, naqueles dias odiernos, fosse enganada, e vinham se apartar da sinceridade, da simplicidade do chamado de Cristo. Porque o evangelho, o chamado do evangelho é simples, gente. A palavra do evangelho, você prega o evangelho em 1 minuto. Eu, quando eu prego com alguém, eu falo, não, o evangelho é 1 minuto, o pecado original de Adão, irmão. Existem pessoas que querem pregar o evangelho moralista, o evangelho de fariseu. Isso aí você nunca vai ganhar. Se é um pensador, eu era ligado na área das artes, eu nem ouvia. Quando chega um pregador, o ganhador de almas, ele é sábio, e você prega, olha, o pecado original de Adão, o pecado é errar o propósito original, e fala, todos herdamos, não tem quem se cala, todo mundo vai se calar. Fala, você não é pecador? É a mesma coisa daquela passagem que Jesus disse para aquela mulher que foi pega no ato adultério, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus usou uma expressão ali que não teve, ali não é que aqueles homens eram bons, a consciência deles, eles não tinham condição, e jogaram as suas pedras. Então o evangelho, na simplicidade, o chamado de Deus, nós anunciarmos esse mundo. E Paulo, ele apela para a origem. A palavra origem, os irmãos têm de conhecimento, é aquilo que se inicia, é ponto inicial, é o ponto de início. Ele vai para a origem, o homem feito, e ele vem dizendo que Satanás, abraços teológicos, por nós estudarmos a palavra, existe uma gama de braços teológicos no nosso meio. Uns falam que era um animal, há um braço teológico que ali era um ser que tinha asas, e automaticamente era um anjo. Tem pessoas que falam que era um animal, existem expressões que falam que foi o diabo usando a serpente. Eu, na minha colocação teológica, estudando a Bíblia, eu falei, mas que cobra será essa? Eu já morei na região do mato, da roça, mas que cobra que é? Urutu-cruzeiro, cascavel, penana, que cobra que é? Cipó, é a naja, porque uma cobra é um animal, ela tem origens. E eu analisando, estudando ali, para mim, no meu conceito, a teologia me permite, para mim o Éden era um ambiente híbrido. Repito, havia animais, havia Adão e Eva, e era um ambiente híbrido, que havia anjos, seres espirituais que passeavam. Porque a queda do homem não mostra, não fala que o homem, não fala que animal nenhum falava. Então Eva iria correr. A gente só vê aí papagaio falar, mas o papagaio nem sabe o que fala, né? Ele sabe muito bem, né? Então, para mim, o Éden era híbrido. Então, ali ao Deus criar suas criaturas, e Deus, ele não está preocupado, a Bíblia não está preocupada em colocar detalhes. Mas esse ser, para mim, Satanás, era um querubim ungido, ele tinha acesso, como os demais anjos. E segundo a linha teológica, ele talvez era, depois do Pai, do Filho, do Espírito Santo, depois da divindade, ele era uma das quartas belezas cósmicas que havia. E ele veio se achar orgulho no seu coração, e ele vem trazer ali para Eva. Ele engana Eva. É por isso que a Bíblia chega a dizer que Adão não foi enganado.
Isso até para nós, né? Nós aprendemos pela palavra. Adão não foi enganado, Adão comeu fruto. Eu me lembro uma vez que Deus permitiu, essa palavra foi aplicada no meu coração, e eu conversando com um varão amigo meu, eu falei: varão, você é o cabeça na sua casa. E quando fala cabeça, não é machista não. Você tem que lutar para ser macho. Machista não, machista é o cara querer ser elevado, a coisa tem. Agora o cara tem que ser macho. Deus vai cobrar de você. Existe parte na sua casa, assim como ele cobrou Adão, porque Eva foi enganada, ela é o vaso frágil. Adão não foi enganado. Adão, por ser apaixonado, ócio do mercado, não sei o que estava na cabeça dele. Ele foi, ela comeu o fruto e ele conscientemente, e nós sabemos a consequência. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai para a origem, ele apela para a origem, e ele vem trazer à igreja a observação, que não é brincadeira. Eu quero aplicar para a igreja do Senhor. Já estamos aí, uma mudança de ano agora aí. Eu quero dizer, nós andamos por fé, irmãos. Eu quero dizer aqui, eu marquei registrado aqui, estamos num tempo de muitas vozes, né? É uma perturbação contra a igreja de Cristo. E a igreja, ela vive por fé, ela não anda pela razão. A Bíblia fala: qual é a fé que vence o mundo? É a fé na direita? Qual que é a fé que vence o mundo? É a fé na esquerda? A Bíblia diz, no livro de Provérbios, o texto de Provérbios diz: não se tubieis nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia nos adverte a observar, livrai o seu pé do mal. Eu quero dizer para a igreja do Senhor, nós estamos em tempo aí, ano que vem é eleição, e nós como igreja de Cristo vamos continuar marchando, irmãos. Existe, eu posso ter as minhas convicções, né? Nós como cristãos nós somos contra algumas coisas, mas nós somos dependentes do reino, somos dependentes desse reino. E quando Paulo ele apela aqui, debatendo pelo reino de Deus em Cristo, a sua origem revelada, isso aqui era uma introdução que tinha no tempo, levando a igreja a andar, a igreja a se preocupar, a igreja ter uma visão de dependência. Nós sabemos, somos sal da terra, Mateus 5, somos luz do mundo, mas nós somos peregrinos. E nós percebemos convenções, homens aí até em nome de Cristo. Eu quero dizer para a igreja de Cristo, a qual eu faço parte: Deus conta conosco. É tempo de nós lermos a palavra, orarmos a Deus. E a igreja ela tem combate. A igreja, enquanto ela estiver aqui, só tem descanso. Está lá no livro do Apocalipse. A sua lágrima só vai ser enxugada lá, irmão. Esse evangelho de algodão doce, esse evangelho de ursinhos carinhosos, agora é só vitória. Eu respeito até o poeta lá, agora é só vitória, é só no hino mesmo. Aqui vai ter montes e vales, mas persevere, irmão. Deus conta com você. E se for possível, debata pelo reino de Deus. A palavra debate é lutar com argumento. Não é que você vai para o via de fato. Peço os irmãos colocar de pé, por gentileza. Não é que você vai para as vias de fato, não. Então essa palavra eu deixo com a igreja com temor e tremor. O apóstolo Paulo observando, então a igreja, ela vai andar na visão da origem. A origem dela é a palavra, é o que foi revelado. Não é assunto de A, não é assunto de B, é a palavra. Nós cremos o que foi revelado, nós cremos a doutrina. Você que tem passado por dificuldade, está passando essa virada de ano aí, continue confiando no Senhor. Como o nosso pastor 01 tem falado aqui, pastor Fernando, louvado Deus pelo ministério dele, irmãos. Quem me conhece sabe que eu não sou raspação de cera. Eu louvo a Deus. Nós conhecemos, né? Sou bem, conheço bastante pastores, mas eu louvo a Deus, um pastor que ministra volta de Jesus, preocupação com o nome escrito no livro da vida. Entra em áreas, isso aqui não é rasgação de seda não, entra em áreas que tem lugares que não pode entrar, porque não tem moral para entrar. E isso é zelo, isso é zelo. Então eu sei essa palavra aqui, eu me sinto como um garçom aqui, com todo respeito, sei que é a ministra da minha retaguarda, homens de Deus, pregadores aqui, mas é a palavra que estava no meu coração para a igreja, que nós vamos continuar. Guarde no seu coração, Senhor. Você continua debatendo pelo reino de Deus, assim como Paulo, mas na sua origem revelada na palavra, orando, admoestando seus filhos na palavra, não perdendo a fé, porque Deus é poderoso. E ele encerra a fala dele dizendo em Romanos 1,16 que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus através do Espírito
Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Não precisa inventar moda, não precisa de arte, não. É as armas espirituais. E como Paulo nos deu esse exemplo. Eu retorno a direção para o vídeo. Com a permissão, pastor escolher. Tem alguém no nosso meio? Sei que tem ouvido desde o começo, meus irmãos. Deus fez falar desde o começo. Nós somos um corpo. Eu repito a minha fala. Deus, através da leitura do seu servo obreiro que falou aqui no chamado de Elias, através do outro obreiro, através de Samuel, existe um chamado. Então nós temos que confiar. Tem alguém aqui para Jesus? Você quer fazer uma aliança? Você que está distanciado, você que quer fazer uma aliança com Cristo, de verdade, descer do muro. Tiago 2 fala: a fé sem obras é morta. O evangelho é um evangelho. Esse evangelho Paulo combateu, outro evangelho. Deus também não. Deus quer ver atitude. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele mandou o Filho dele numa dura cruz. O Filho dele foi moído. Em Isaías 53 fala assim: e o preço de Cristo não foi o mundo, não foi o diabo, não foi principados e potestades. A minha fala foi da vontade do Pai moê-lo. Quem escolheu aquele preço foi o próprio Deus. Eu quero dizer para você essa noite: você quer fazer uma aliança? Você tem que aceitar Jesus. A Bíblia fala: se hoje ouvires, amanhã não pertence a nós. A palavra hoje é hoje, é agora. A Bíblia fala em Efésios 2: nós andávamos segundo os principados desse mundo. Aí fora, a gente tem hora, eu já desse, fiz planos por não sei quantos anos, e já vi a morte várias vezes. E foi pela graça e pela misericórdia que eu estou aqui. Então, tem alguém para Jesus? Então você, exaustivo, tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer fazer uma aliança com Cristo? Você que está distanciado, quer fazer uma aliança? Esse ano que se inicia aí, a gente fala ano depois de ano, você quer fazer um propósito de tomar uma posição e falar: Deus, eu quero te obedecer. Esquecer esse negócio que você é menino, como foi falado aqui, que você não tem Deus, não precisa de ninguém capacitado, ele capacita. Tem alguém para Jesus? Então que Deus abençoe a todos. Eu retorno a direção para aquele dia. Glória a Deus.